iniciando esse caminho, que é o caminho de leitura de Ser e Tempo, né? Eu sou Marco Casanova, para quem não me conhece. Espero, então, que nós tenhamos oportunidade esse semestre de retomar Ser e Tempo desde o princípio, né? Vou comentar algumas coisas com vocês antes de iniciar propriamente, né? Como as pessoas sabem, eu costumo dizer que o início de Ser e Tempo não se dá no parágrafo 1, ou nessa página, que é a página anterior ao parágrafo 1. Não é? Para mim, Ser e Tempo começa no parágrafo 9. E foi por isso que, quando eu comecei a escrever O Mundo Historicidade, né, o meu livro de comentário passo a passo a Ser e Tempo, eu deixei o parágrafo 1 a 8 para o último momento, né? Eu escrevi O Mundo Historicidade, o volume 1, que é o Existência e Mundaneidade, Mundo Historicidade, volume 2, Tempo e Historicidade, e estou escrevendo agora, então, o último volume, o terceiro volume do Mundo Historicidade, que se chama Uma Estranha Introdução, né? Que é exatamente relativo a essa introdução com a qual nós vamos lidar agora, né? Uma estranha introdução. E estranha introdução por várias razões. Né? A primeira delas é que, se você começa a ler Ser e Tempo pela introdução, bem provavelmente você vai ser induzido em erro. E induzido em erro porque você vai ter a impressão que Ser e Tempo está falando de alguma coisa como um diagnóstico de época, um diagnóstico acerca do esquecimento, que é o esquecimento de ser. Se nós lembrarmos que a obra tardia do Heidegger é justamente marcada pela ideia de que a nossa tradição, ela desde o princípio, se constitui como uma tradição do esquecimento de ser, isso legitima essa posição inicial. Né? Então, a gente já tem de início um problema. Depois, vários temas que vão aparecendo na introdução são temas que não esclarecem muito bem em que medida vários temas de Ser e Tempo vão aparecendo. Né? Nesse sentido, a introdução é um texto com o qual nós precisamos lidar com um certo cuidado. Né? Cuidado justamente para que não se tenha justamente a sensação de que essa introdução podia realmente abrir uma perspectiva com relação à obra como um todo. Por outro lado, né, isso é uma espécie de deficiência dessa introdução. Por outro lado, como ela traz temas que são temas que não chegam nem propriamente a ser tratados dentro de Ser e Tempo de maneira detida, temas como a definição de fenomenologia, como o projeto da destruição da história da ontologia, ela é um texto muito seminal, é um texto muito bacana. Mas o que eu estou tentando dizer com isso é o seguinte, né? Alguém podia ter começado a fazer esse curso comigo no parágrafo 9º, que é o que vai acontecer no semestre que vem. Mas, como na verdade agora nós estamos começando do parágrafo 1, ou dessa página que antecede ao parágrafo 1, acaba sendo um momento que é um momento de junção, então, das pessoas que vieram fazendo comigo a leitura de Ser e Tempo desde o parágrafo 9º até o parágrafo 83, com essas pessoas que estão entrando agora. Né? Ou seja, é como se nós pudéssemos zerar completamente o caminho e encontrar, então, os elementos que são os elementos-chave para a compreensão de Ser e Tempo. Né? Eu vou usar aqui o chat para comentar algumas coisas. Se vocês tiverem dúvida, se vocês quiserem interromper a qualquer momento, com qualquer tipo de pergunta, vocês, por favor, façam isso. Né? Bom, vamos começar então, antes de tratar dessa primeira página estranha, né, com a qual Heidegger abre Ser e Tempo, vamos começar a tratar do tema, do título, desculpa, Ser e Tempo. Né? O que alguém podia imaginar? Alguém podia imaginar que o Heidegger ele estaria construindo a obra em duas partes. Uma parte sobre ser
e a outra parte sobre tempo. Como, na verdade, a tematização da temporalidade só aparece a partir do parágrafo 65, essa hipótese podia se ver confirmada. Ah, bom, o Heidegger está escrevendo um livro sobre ser e sobre tempo. Né? Bom, mas claramente essa posição induz em erro. E induz em erro por quê? Porque o que a obra faz propriamente não é de jeito algum tratar de ser e de tempo, mas o que a obra faz desde o princípio é dizer para todos nós que ser é tempo. Né? Essa é a determinação de fundo, o horizonte fundamental da obra. Ser é tempo. Isso aqui vai apontar na direção da essência hermenêutica de Ser e Tempo. Né? O caráter hermenêutico da obra. Ser e Tempo é uma obra de fenomenologia hermenêutica. O que cada uma dessas palavras significa, nós vamos acompanhando à medida que elas aparecerem. Não é? Mas um dos traços mais característicos da tradição hermenêutica é justamente a descrição de todas as determinações, em geral, como determinações históricas. Uma das figuras mais importantes dessa tradição, um filósofo muito decisivo para o Heidegger, que é Wilhelm Dilthey, né? O que ele procura mostrar é justamente que nós não representamos objetos, mas nós vivenciamos objetos. E como nós vivenciamos objetos, nós sempre vivenciamos os objetos a partir da vida histórica do tempo. Não há experiências não históricas. Não há nenhuma possibilidade de você pensar o que quer que seja sem que isso venha determinado historicamente. Né? Todas as determinações são historicamente constituídas. Todas, sem exceção. O modo como nós sentimos, como nós amamos, como nós sofremos, o modo como nós nos relacionamos com as coisas, com os outros, com nós mesmos, os nossos anseios, os nossos sonhos, as nossas lembranças, tudo é determinado historicamente. Não é? Bom, o avanço do Heidegger, o que tá dito além do que o Dilthey diz, no caso do Heidegger, é justamente esse acento no fato de que as determinações de ser também são historicamente constituídas. Né? As determinações de ser também se encontram submetidas ao campo histórico, de um tal modo que nós não temos apenas preconceitos, que são preconceitos de ordem tradicional. Né? Quando alguém usa um termo, muitas vezes esse termo vem completamente contaminado com uma série de preconceitos específicos. Né? Você vê a palavra ideologia, que para nós se transformou um sinônimo de qualquer conjunto de ideias. Bom, ideologia, a princípio, era um termo para designar posições que surgiam justamente de bases dogmáticas e que iam ao encontro de interesses de grupos. De qualquer modo, a palavra começou a ter um conteúdo completamente diverso, né? De tal forma que qualquer um agora chama qualquer coisa de ideologia. Né? Nós estamos completamente dominados por preconceitos. Quando você pensa em liberdade, você pensa em livre-arbítrio. Quando você pensa em beleza, você pensa em harmonia e proporção. Sabe? Esses são critérios da tradição, critérios históricos da nossa tradição. Se nós estivéssemos em uma outra tradição, nós teríamos outras determinações. O Heidegger, por outro lado, está dizendo que não apenas os conceitos, as determinações em geral, elas vêm de um campo histórico, mas mesmo o ser é determinado historicamente. E o que ele está entendendo aqui por ser? Não é? Para conseguir, de alguma forma, acompanhar esses momentos iniciais do texto, esses momentos com os quais nós vamos lidar aqui, então, em seguida. Não é? O que o Heidegger está fazendo é claramente diferenciando
a noção que é a noção assim, de significado da noção de sentido. É isso que ele está fazendo. Né? Quando você pergunta o que algo é, a pergunta o que algo é, ela se movimenta justamente na tentativa de apreensão de significados. Mas como algo aparece enquanto algo, não se reduz ao seu significado, mas também aponta na direção do seu sentido de ser. E o que, na verdade, ele tem em vista aqui por sentido de ser? Vamos pensar, por exemplo, no caso dos animais. Né? Sabe, para muita gente hoje, o animal ele é um bibelô sem pilha. É isso que é um animal. Não é? Ele é assim, ele é como se fosse um pequeno brinquedo de pelúcia, só que alimentado a ração e não a pilha. Bom, quando você tem uma coisa como essa, o que um animal significa é uma coisa. Como ele se determina no seu ser é outra coisa. Você tem uma tendência hoje a pensar o homem como se o homem ele fosse um ser biológico, né? Como se nós fôssemos radicalmente seres biológicos. Perguntar o que é o homem é uma coisa. O modo da sua aparição e a determinação do sentido do seu ser, isso é outra coisa. Né? O que o Heidegger está vendo desse modo é que existe uma diferença, que é uma diferença entre a pergunta sobre o que algo significa e uma pergunta sobre como ele se determina no seu sentido de ser. Vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo com o qual a gente vai lidar muito aqui em Ser e Tempo. Não é? Isso aqui é um lápis. Não é? Bom, e enquanto eu uso um lápis, isso aqui é um utensílio. É uma coisa de uso. Mas pode ser, por exemplo, que eu olhe para esse lápis e fique bastante intrigado com as suas propriedades específicas. Não é? Imagina que eu tenho uma fábrica, que é uma fábrica de lápis, e aí eu pego esse lápis e vou analisar quais são as propriedades dessa coisa enquanto objeto. Não é? Qual é a madeira que foi usada, qual é o tipo de grafite. Sabe, quando isso acontece, o significado não se altera. Por outro lado, o ser disso aqui se transforma. Porque no primeiro caso ele era uma coisa de uso, agora ele é um objeto teórico, um objeto de investigação. Sabe, o que o Heidegger está vendo? Nós não nos movimentamos nunca apenas no espaço, que é o espaço das determinações significativas. Mas nós nos movimentamos, ao mesmo tempo, no interior de compreensões de sentido de ser. Tem uma frase do Foucault, na História da Loucura, que é uma frase que eu gosto, dessa. O Foucault diz assim: quando o louco ele entra no consultório psiquiátrico, imediatamente o louco vai embora e no lugar do louco fica o doente mental. Vamos tentar ler isso a partir do que eu estava comentando com vocês. Né? Não é que o Foucault está dizendo que o psiquiatra interpreta o louco como doente mental. O que ele está dizendo é que a psiquiatria, o campo psiquiátrico, ele imediatamente produz uma modificação no ser do louco, de um tal modo que ele já sempre aparece em sintonia com essa transformação como doente mental. Mesmo que, a princípio, o médico, o psiquiatra, ele não faça nada, não pergunte nada, não procure determinar coisa alguma. Esse campo, que é o campo psiquiátrico, por ele mesmo, produz uma transformação no ser do louco. Não no que um louco significa. Porque ele pode, na verdade, manter uma significação muito comum, muito corrente, muito corriqueira, sabe, da loucura, como se loucura fosse alguma coisa da ordem da disfunção, da perda de racionalidade,
do não compartilhamento de padrões de senso comum, etc. O que está em jogo aqui é como algo aparece no seu ser. Ser e Tempo, nesse sentido, está tentando mostrar para nós que nós incessantemente nos movimentamos a partir de determinações históricas do ser. Determinações históricas do ser que coexistem, como nós vamos ver mais definidamente, com determinações históricas de significados também. Não é apenas o ser que é historicamente determinado, mas também o significado. Dá só mais um exemplo, assim, para vocês terem um pouco mais de concretude no que eu estou dizendo. Não é? Você tem hoje na psicologia uma tendência muito grande à absolutização de critérios funcionais. Não é? Então, você tem uma tendência enorme a pensar uma boa terapia como se uma boa terapia fosse uma terapia que funciona. E o que é uma terapia que funciona? Uma terapia que resolve, em tempo relativamente curto, o problema que leva alguém à terapia. Isso aqui é uma terapia que funciona. Ou uma terapia que pode até durar muito tempo, mas que torna o outro, deixa o outro melhor. Né? Quando você faz isso, sem que você se dê conta, você usa um critério de máquina para lidar com o existente humano, com o ser aí humano. Né? Minha torradeira funciona, minha geladeira funciona, meu intestino funciona? Não tenho certeza se eu posso falar de funcionar para o intestino. Meu casamento funciona? Minha terapia funciona? Sabe, quando você faz isso, o que você está fazendo? Você tá se movimentando num campo de sentido de ser que transforma o ser daquele que aparece. De um tal modo que aquele que aparece agora aparece para você como se ele pudesse ser considerado a partir de um critério que é um critério de máquina, sabe? Como se você pudesse pensar justamente as relações que são as relações com o outro a partir de uma noção como essa, que é a noção de funcionalidade. Né? Uma vez mais, isso pode acontecer sem que você tenha alterado minimamente o significado, que é o significado de uma pessoa, sabe? O que o Heidegger está fazendo nesse sentido é mostrando para nós que não existem apenas significados, mas também existem sentidos de ser. E o que é um sentido de ser? Um sentido de ser é justamente esse horizonte que faz com que algo apareça para você, não apenas como significando algo, mas como se determinando de um modo específico no seu ser. Como se determinando de um modo específico no ser que é o dele. Bom, algumas coisas se deixam dizer a partir daqui. Né? A primeira delas nós nos movimentamos no interior de uma tradição que nos acostumou a pensar que toda e qualquer determinação de sentido de ser aponta para a determinação da subsistência em si. Vou pedir desculpa para vocês, isso não tem como fazer sem lidar com temas que são temas, a princípio, filosóficos. Né? Essa palavra muito particular, que tem um impacto enorme sobre ser e tempo, que é a palavra Vorhandenheit, que significa alguma coisa como encontrar-se diante da mão, encontrar-se apartado do uso. É isso que significa, a princípio, a palavra. Presença, se vocês quiserem.
no sentido de estar presente diante de mim. Bom, o que significa, afinal, subsistência em si? Não sei se vocês lembram, talvez não seja da época de todos vocês, mas a Companhia das Letras tinha uma coleção, ali na década de 80, 90, que se chamava O que é? Então, tinha lá o que é arte, o que é psicologia, o que é justiça social, o que é ideologia. Quem escreveu o que é ideologia foi a Marilena Chauí. O que é psicanálise, o que é fenomenologia, o que é. Tá vendo isso aqui? Quando você pergunta o que você tá pressupondo? Quando você pergunta o que é, você pressupõe que isso que você está procurando questionar pode ser determinado a partir da ideia de propriedades constantes. Propriedades essenciais. Propriedades que subsistem por si. Para a nossa tradição, definir alguma coisa no seu ser significava determinar aquelas propriedades, qualidades primeiras, que eram indispensáveis para que algo fosse o que é. E essas propriedades constantes, subsistentes, elas eram responsáveis justamente pela determinação do ser de algo. Né? É isso que, na verdade, está na base dos nossos comportamentos até hoje. Até hoje, nós pressupomos que conhecer algo significa descobrir as suas propriedades subsistentes. Que conhecer alguma coisa, saber o que algo é radicalmente lidar com as suas propriedades específicas. Propriedades que o constituem, que a constitui coisa. Bom, exatamente essa absolutização de um sentido de ser é justamente contra essa absolutização que o Heidegger vai empreender justamente o trabalho, que é o trabalho fundamental de Ser e Tempo, o trabalho primordial de Ser e Tempo. Né? Com isso, Ser e Tempo tem um grande projeto, um projeto primordial, que é o projeto que o Heidegger mesmo chama de ontologia fundamental. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, qualquer coisa, pode perguntar à vontade. Tranquilo? Nenhuma questão, nenhuma pergunta? O que é ontologia fundamental? Né? Ontologia fundamental não é uma superontologia. Não é que o Heidegger está tentando fazer uma ontologia das ontologias, a melhor de todas, ou coisas do gênero. Né? Primeiro, deixa eu explicitar o sentido dessa palavra, ontologia. Né? É uma coisa que vocês encontram em alguns textos. Não é? Por exemplo, no texto da Alice Holzhey-Kuntz, na primeira parte do texto, Alice procura mostrar o quanto, na verdade, todas as abordagens psicológicas, todos os modos de abordagem, eles já sempre partem de uma certa ontologia específica. Uma ontologia que, no caso da psicologia, se confunde com uma antropologia. O que isso significa? Significa que quando alguém faz, por exemplo, psicologia comportamental ou neuropsicologia, ela, sem se dar conta, ela já pressupõe uma determinação do ser do homem. No caso da neuropsicologia, ela faz isso exatamente na medida em que ela pressupõe que o homem é um ser biológico.
Com isso, ela pressupõe que o ser do homem se confunde com o ser da vida e que o ser da vida se determina de maneira biológica. São duas pressuposições. Bom, mas o que isso indica? Isso indica que alguém que faz neuropsicologia, sem se dar conta, compra uma ontologia de base. Ou seja, compra uma determinação de sentido de ser. Quer saiba, quer não saiba. A pessoa ela faz psicanálise, por exemplo. Né? Vamos pensar em alguém que faz psicanálise de base ortodoxa freudiana. De um tal modo que essa pessoa supõe como absolutamente inquestionável a noção de aparelho psíquico. Quando você parte de um tal pressuposto, que é o pressuposto do aparelho, você está imediatamente comprando uma ontologia de base, que é a ontologia que determina justamente o ser do homem a partir da ideia dessa subjetividade dinâmica que, por meio das suas instâncias, produz todas as experiências psíquicas em geral. Não é que a psicanálise ela pergunte explicitamente sobre o ser do homem. Ou não é que ela imediatamente pergunte sobre o sentido de ser, mas ela compra uma ontologia. As ciências em geral, elas todas fazem isso, sabe? Na medida em que elas investigam a partir de campos ônticos específicos, elas já partem necessariamente de uma assunção tácita, uma assunção não explícita do caráter dos entes com os quais elas lidam. Isso, então, é uma forma de dizer que as ciências, em geral, elas operam com ontologias de base. Ontologias que não chegam nunca a ser colocadas em questão pelas ciências. Mas você tem uma ontologia ali. Né? Tudo que diz respeito aos nossos comportamentos em geral envolve, nesse sentido, uma certa ontologia de base. A questão é que essas ontologias elas estão todas articuladas com esse campo total no qual nós existimos. Né? Tem uma frase do Heidegger, uma afirmação do Heidegger no Zolikon, né? Que é uma afirmação bem interessante. O Heidegger diz: todas as noções até aqui usuais na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria, mesmo na medicina, noções como consciência, sujeito, eu, pessoa, interioridade, todas essas noções precisam ser reconduzidas à noção que nós designamos como ser no mundo. O que o Heidegger está dizendo ali? Ele está dizendo tudo agora precisa ser pensado a partir dessa estrutura fundamental, ser no mundo. Como nós vamos ver mais à frente, eu estou antecipando alguma coisa que nós vamos ver, mundo é sempre um horizonte global. O mundo é um todo, no qual nós nos encontramos jogados. Esse todo ele tem uma determinação ontológica específica. Significa que você tem as ontologias das ciências, cada uma delas opera com uma pressuposição acerca do sentido do ser dos entes com os quais elas lidam, e você tem uma ontologia global, mundo. O que importa para o Heidegger é justamente questionar essa noção de ontologia. Eu explicitei um pouquinho para vocês o que isso significa. Não é? O que é ontologia fundamental? Ontologia fundamental não é mega-ontologia, como eu estava dizendo para vocês, não é a tentativa de construir uma super-ontologia que resolva todos os problemas das ontologias até aqui. Ao contrário, ontologia fundamental
é o projeto, propriamente dito, de perguntar sobre as condições de possibilidade de algo assim como uma ontologia. Isso é que é ontologia fundamental. Manda aí, Renzo. Oi, professor. Boa tarde, tudo bem? Beleza? Então, tranquilo. A minha dúvida, ela fica com uma fala que o Bourdieu tem na introdução do livro dele, A Ontologia Política de Martin Heidegger. Claro, ele é bem crítico, né, do Heidegger, mas nessa fala que eu achei bem interessante, eu lembrei que o senhor falou da relação de ontologia e antropologia. E logo na introdução ele fala sobre isso. Ele fala que o Heidegger produziu uma filosofia da filosofia e instaurou uma fronteira sagrada entre a antropologia. O senhor concorda com essa fala? Renzo, eu perdi uma palavra, desapareceu aí, cara, na rede. Certo. Que ele produz uma diferença? Isso. Ele instaura uma fronteira sagrada entre a ontologia e a antropologia. Essa é a fala do Bourdieu. Sim. Aí eu queria saber o que o senhor acha sobre isso. Cara, obrigado, Renzo. Bom, primeiro, cara, qual é o problema para o Heidegger da antropologia? Bom, o problema da palavra antropologia está justamente na noção de antropos. Como nós vamos ver aqui, o Heidegger vai incessantemente questionar o uso da palavra homem. Né? E por que essa palavra para o Heidegger ela é uma palavra problemática? Porque quando você escuta essa palavra, você já compra ao mesmo tempo as determinações históricas do homem. Quando você escuta homem, você já escuta imediatamente ser vivo, que possui linguagem. É uma definição dada pelo Aristóteles, que vai ser justamente a definição que vai ser traduzida pelos latinos por animal racional. Mas será que eu sou animal? Será que eu sou ser vivo? Será que eu posso pensar a existência a partir de alguma coisa como vida? Será? Ou será que, na verdade, a existência é marcada por uma experiência absolutamente diversa da experiência que constitui propriamente toda e qualquer determinação vital? Sabe? Isso é uma pergunta que o Heidegger vai fazer. A mesma coisa com relação à racionalidade. A racionalidade nos determina? Quer dizer que a nossa distinção em relação aos animais é uma mera distinção de qualidade. É uma questão de grau. Nós temos uma inteligência que é uma inteligência superior, que se expressa justamente na racionalidade. O problema justamente da noção de homem é que a noção de homem ela traz consigo incessantemente definições históricas com as quais nós incessantemente operamos. E essas definições históricas estão radicalmente marcadas pela ontologia da subsistência em si. Porque você está sempre pressupondo que você pode trabalhar com a noção de propriedades essenciais do homem ou de natureza humana. Não há natureza humana. Essa, como a gente vai ver melhor mais à frente, essa é a posição fundamental do Heidegger. Não há nenhuma natureza humana. Como não há nenhuma natureza humana, você não tem como pensar o antropos propriamente, para além das possibilidades históricas de realização do antropos. Isso faz, então, com que a analítica do Seraí, a análise do modo de ser doente, que pode perguntar por algo assim como ser, não possa ser compreendida como uma antropologia. E você não vai encontrar nenhum tema tão frequente no Heidegger na década de 1920 quanto a negação de que ele esteja empreendendo uma antropologia filosófica. Ou seja, ele pretende justamente não realizar uma antropologia filosófica, por mais que ele, com a sua analítica da existência,
ele promova a possibilidade de um questionamento das bases ontológico-existenciais da antropologia, como ele faz também com a psicologia. A psicologia, muitas vezes, é extremamente leviana com a antropologia de base que ela traz consigo. Era isso que eu estava dizendo para vocês. Né? Toda abordagem psicológica, toda concepção psicológica opera com uma antropologia filosófica, porque as abordagens partem de determinações específicas do ser do homem. Você já sempre pré-compreendeu a essência do homem, o ser do homem. Nesse sentido, você está operando incessantemente com uma determinação prévia do ser do homem para fazer psicologia. O que acontece com a Daseins-Análise, por exemplo, é apenas o fato de que a Daseins-Análise, como parte justamente de um questionamento filosófico radical, ela procura ter clareza quanto à necessidade dessa antropologia. Ou seja, ela não sai simplesmente produzindo conhecimento, mas ela, ao contrário, procura perguntar sobre o modo de ser doente em questão, que é o Dasein, que é o Sereia. Com isso, acho que o problema não é separar a antropologia de ontologia, mas é afastar a antropologia como um modo de questionamento do homem marcado por pressupostos ontológicos tradicionais. Ela é uma ciência ôntica como outra qualquer, a antropologia, mesmo a filosófica. Bom, uma segunda questão diz respeito a esse sagrado da ontologia, né? Que ressoa nessa formulação do Badiou. Né? Por quê? Do Bourdieu, não do Badiou. Do Bourdieu. Por quê? Por quê? Porque desde o Adorno, na dialética negativa, você tem essa acusação muito comum ao Heidegger de que o Heidegger produziria uma espécie de recaída no mito, exatamente porque ele produziria uma espécie de relação esotérica com uma entidade que é uma entidade marcada pela impossibilidade de determinação, o ser. Então, essa menção a uma espécie de religiosidade mística que estaria expressa na noção de diferença ontológica. Olha, isso, para a obra tardia do Heidegger, é alguma coisa que é possível discutir. Para Ser e Tempo não dá nem para discutir. Porque a negatividade que está em jogo em Ser e Tempo é a negatividade da própria existência. A existência é constituída por negatividade. Eu antecipei isso para vocês agora. Não é? A nossa existência ela é marcada radicalmente por ausência de natureza. Nós não somos seres naturais. Como não somos seres naturais, nós somos seres negativos. Negativos justamente no sentido de que nós não temos nenhuma determinação. Nós somos constituídos por uma nadidade ontológica originária, ou pelo caráter de poder ser, como Heidegger diz. Esse poder ser, por outro lado, nós sempre nos apropriamos desse caráter de poder ser sendo. Com isso, o drama já está sempre resolvido de alguma forma. E a situação limite da angústia, que promove uma espécie de crise nessa resolução, ela não institui nenhuma mística do ser, porque ela não institui nada. Ela suspende toda e qualquer possibilidade da existência. Não existe, as últimas consequências, uma filosofia da angústia no Heidegger. Existe uma filosofia que se faz na angústia. Existe uma filosofia afinada com a angústia. Ou seja, uma experiência filosófica que se faz a partir daquilo que a angústia revela. E já sempre nos modos de ser da existência. Sabe, nesse sentido, eu acho que essas formulações, elas são as formulações um tanto vagas, sabe? Que são muito marcadas por essa tentativa, que é a tentativa de combater a presença de um determinado pensador num espaço
espiritual regional, né? Isso é muito comum na França, né? Como Heidegger tem muito impacto na França, vai ter sempre uma certa tentativa, que é uma tentativa de libertar a filosofia francesa da má influência do pensamento heideggeriano, né? Mas essa formulação me parece uma formulação estranha, Renzo, sinceramente, né? Mas obrigado pela pergunta, Renzo. Alguma questão mais, gente? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida, algum ponto? Sandro, quer perguntar? Casanova, eu quero fazer um comentário. Achei interessante o que você disse aí, né? Porque eu me lembrei de uma frase que eu acho que é do Husserl, que ele diz sobre a fenomenologia e os fenomenólogos, né? Nós somos os verdadeiros positivistas. Porque essa ontologia que pergunta pelo quê das coisas pressupõe uma subsistência e um a priori, né? E um a priori geralmente metafísico, platônico, né? Uma coisa em si suspensa, né, de tudo, né? Um içamento da coisa, né? Num campo que seria o dela, de existência que é o dela. Enquanto que, não sei, é o que eu intuo. O que o Heidegger está propondo nessa ontologia fundamental é radicalmente fazer fenomenologia, né? Que os modos de ser eles mesmos digam, né, a posteriori no sentido de teorização, né, o que eles são. E por isso nem cabe o mítico aqui, né? No campo do acontecimento das coisas elas mesmas. Obrigado pela pergunta, ótima pergunta, Sandro. Essa afirmação é uma afirmação que tá no Ideias 1, né? O Husserl vai chegar numa passagem em que ele critica o positivismo e diz: nós, fenomenólogos, é que somos os verdadeiros positivistas, né? E por quê? Tem uma passagem do Ideias próxima dessa afirmação, na qual Husserl diz: a diferença entre a coisa que aparece e a aparição da coisa não tem bases fenomenológicas, né? É boa a tua pergunta, Sandro, porque abre oportunidade para eu falar um pouquinho de fenomenologia, não é? Como é que as pessoas normalmente entendem fenomenologia? Elas entendem fenomenologia assim, né? Fenomenologia, ela está o tempo inteiro se restringindo ao que aparece, né? Se deixa guiar pelo que aparece, né? Mas quando a gente diz isso, normalmente nós continuamos operando com a diferença entre a coisa que aparece e a aparição da coisa. Então, parece assim, olha, se por um acaso essa caneta aqui, ela aparecer para mim como um graveto, é um graveto. Parece que fenomenologia seria uma coisa assim, não é? Ao mesmo tempo, existe a coisa para além das suas manifestações, para além das suas aparições. O que a fenomenologia está tentando mostrar para a gente é que a coisa que aparece é a coisa mesma. Mas para que a coisa que aparece seja a coisa mesma, é preciso que você se coloque nesse lugar que é o lugar no qual você deixa simplesmente as coisas serem. E esse lugar é o lugar da suspensão das teorias em geral, da suspensão dos posicionamentos em geral. O que a fenomenologia exige de nós, nesse sentido, a princípio, é um movimento contrário ao que normalmente é exigido de nós. Quando nós começamos a fazer um estudo, o que a gente faz? A gente vai se preparando, se armando de informações, de posições, a gente vai se armando de leituras que vão mostrando para nós características das coisas. A fenomenologia exige de nós exatamente o movimento contrário. Você tem que se desfazer das coisas. Você tem que se despir dessas armaduras teóricas, para que você se coloque justamente no lugar em que, acompanhando as coisas no seu modo de dar-se, você deixe que elas apareçam como são. Se você faz isso, elas radicalmente são como são.
vou dar um exemplo para vocês. Não é? A percepção. Então, vamos pensar o fenômeno erótico, por exemplo. Olha, um corpo considerado empiricamente é um conjunto de padrões, né? De proporções específicas. Nesse sentido, a relação que um corpo poderia ter com outro corpo, ela podia, no máximo, ser marcada pelas injunções hormonais, por atrações, que são atrações completamente determinadas químico-fisicamente, mas isso não dá conta de jeito nenhum da experiência erótica, da transformação radical do corpo do outro em corpo que aparece para mim eroticamente. Sabe, o erotismo, ele é um lugar que é um lugar onde, empiricamente, ações eróticas com corpos físicos, sabe? Mas você sempre tem relações eróticas com fenômenos eróticos. Um peito, uma bunda, um braço, um rosto, uma orelha, um pé, um dedo, eroticamente, nunca são um peito, uma bunda, uma coxa, um dedo, um rosto. São sempre a partir da experiência do erotismo. O que a fenomenologia está tentando fazer é trazer você para esse lugar, que é o lugar onde o erótico aparece para você radicalmente como erótico. Sem que isso traga consigo nem a pressuposição da empiria, que tornaria explicável o erotismo, nem a experiência, que é a experiência de uma dimensão simbólica, que estaria produzindo culturalmente o erótico ou coisas do gênero. Sabe? Tem algo na percepção que é de um outro nível. Tem algo na percepção que torna possível para você ver coisas como elas jamais seriam empiricamente. A experiência fenomenológica, nesse sentido, ela é a experiência propriamente positivista, como Husserl diz, porque ela é a experiência das coisas. Como são? Quando são? O Husserl formula, no parágrafo do Ideias 1, o que ele mesmo chama de princípio dos princípios. Esse tempo, cara, é uma aula de fenomenologia. O tempo inteiro. O Heidegger jamais fere esse princípio em lugar algum da obra. E qual é o princípio dos princípios? O Husserl vai dizer: a intuição, originariamente doadora, é fonte legítima de conhecimento. E ele coloca, entre parênteses, nos limites da intuição originariamente doadora. É uma definição maravilhosa, cara. O que é intuição? Intuição é uma palavra na tradição para dizer relação imediata. Teorias são mediações. Por isso, teorias nunca são intuitivas. Por mais que as pessoas possam chegar e dizer isso na linguagem cotidiana. Mas uma teoria intuitiva é um ferro de madeira. Uma teoria é uma construção. Uma construção que é marcada sempre por hipóteses, por argumentos, por modos de compreensão, etc. O que o senhor está dizendo é a intuição, ou seja, a relação imediata com as coisas, originariamente doadora. O que é uma intuição originariamente doadora? É uma intuição que abre o espaço para que as coisas se doem. Como são? Isso aqui é uma intuição originariamente doadora. É deixar que as coisas sejam como são. Voltando lá àquilo que eu estava comentando com vocês, a fenomenologia, nesse sentido, exige de nós uma espécie de movimento completamente contrário ao que é exigido de alguém que está começando a trabalhar
com algum tema. Não é se equipe, não é? Sabe? Não é assim, não é se vitamine, mas é o contrário, se dispa de todas as suas teorias e passe a radicalmente ser junto ao que se dá, sabe? Isso é o que é importante. A intuição, nesse sentido, ela não é originariamente doadora, porque ela doa alguma coisa, mas porque ela deixa que os fenômenos se doem. Se você se colocar nesse lugar da intuição originariamente doadora, tudo o que você conhece é legítimo e jamais pode ser questionado. Porque não foi você que disse, não foi você que conheceu, mas você simplesmente acolheu aquilo que a coisa te disse, aquilo que a coisa fez você conhecer. Por isso, o decisivo na fenomenologia é sempre encontrar esse lugar onde a distinção entre a aparição da coisa e a coisa que aparece já não se faz possível. Só há coisa que aparece. Não há, só ao contrário, só há a aparição da coisa, não há coisa que aparece. A coisa que aparece, ela se confunde com a sua fenomenalidade, com a sua dinâmica de fenomenologização. O que o Heidegger está fazendo no início de Ser e Tempo? Ele tá procurando mostrar para a gente que, nos próprios modos dos fenômenos se fazerem fenômenos, não está em questão apenas estruturas responsáveis pelos significados dos fenômenos, mas, ao mesmo tempo, estruturas determinantes do sentido de ser dos fenômenos. Sabe? É isso que ele está tentando fazer. Por isso é que ele vai dizer no parágrafo 7º, com o qual nós vamos lidar aqui de maneira muito detida, que toda fenomenologia é uma ontologia. Porque nunca há simplesmente a aparição do fenômeno. Mas quando um fenômeno aparece, ele já sempre aparece a partir de uma determinação do sentido de ser. Vou dar para vocês o exemplo que eu sempre dou. Não é? Vamos pensar uma prostituta. Uma prostituta, ela pode se mostrar como utensílio. É o que acontece quando alguém paga uma prostituta para que ela lhe dê prazer. A prostituta ela pode aparecer como objeto teórico. E é o que acontece quando, no interior de uma pesquisa nas ciências sociais, que visa justamente a determinar as condições de vida das prostitutas, você tem a prostituta aparecendo como objeto de estudo. A prostituta pode ser vida. E é isso que acontece quando ela vai ao médico para saber se ela tem alguma doença venérea. A prostituta pode ser realidade. Realidade é um termo na tradição para dizer condições de pensabilidade de algo. Ou seja, quais são, o que torna pensável a prostituta enquanto prostituta? Você pode pensar a prostituta como realidade efetiva. Realidade efetiva é como efetivamente a prostituta é. Você pode pensar a prostituta como consistência relacional, que é o modo como Heidegger descreve os entes matemáticos. Imagina que a prostituta ela arranja um namorado e o namorado ele é engenheiro de produção. E ela começa a dizer para ele, porra, tem uns caras que ficam demandando umas posições bem terríveis, eu estou começando a ficar com dor na coluna, não sei o que faço. E aí o cara chega para ele e diz assim, cara, eu vou produzir um modelo que é um modelo mecânico para você ter o máximo de desempenho com o mínimo de esforço. Isso acontece numa disciplina na engenharia chamada ergonometria. E, por fim, a prostituta pode ser um existente. Imagina que você se apaixona por uma prostituta e ela pergunta para você assim, será que eu devo deixar a prostituição? E você, ao invés de saltar para a existência dela e assumir sobre si a tarefa de dizer quem ela precisa ser,
você se recolhe, se retrai, não por indiferença, mas para deixar que ela se torne quem ela é. Para liberar o outro. Estão vendo aqui? Eu falei de 7 sentidos de ser. Sendo que o significado prostituta nesses 7 não se alterou praticamente nada. Sabe? O que uma prostituta é, pode ser que você mantenha nos 7 casos a mesma definição. Agora, o sentido de ser é diverso. O que o Heidegger está dizendo, desse modo, é que a fenomenologia, ou os modos de fenomenologização, eles envolvem sempre, necessariamente, não apenas determinações significativas, mas, ao mesmo tempo, sentidos de ser que estruturam os modos de manifestação. A ontologia fundamental, nesse sentido, ela está perguntando sobre as condições de possibilidade de abordagens ontológicas em geral. É isso que ela está fazendo. Por que isso acontece de maneira fenomenológica? Porque não se trata de uma construção teórica. Se trata, ao contrário, de uma descrição do campo de fenomenologização dos significados e dos sentidos de ser. Um acompanhamento desses campos. É isso que ele está tentando fazer. Né? Tem um outro elemento da noção de fenomenologia que é importante para nós agora. Né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Assim, eu acabei tratando de uma série de temas que são temas meio espinhosos, né? Meio cabeludos, digamos assim. Né? Se alguém quiser perguntar, assim, por favor, assim, mais do que compreensível, né? Não, bom, se vocês não têm pergunta, então vamos prosseguir. Né? Tem um outro elemento da fenomenologia que é muito importante, né? Um elemento que nós podíamos chamar de um certo elemento conservador da fenomenologia. Por mais que esse elemento conservador ele seja um elemento radicalmente revolucionário. Né? Mas por que conservador? Né? A gente normalmente pensa o progressista, né? Uma perspectiva progressista, a partir da ideia de um movimento para frente. Né? Um movimento que se lança para diante. A fenomenologia, ao contrário, de se movimentar para frente, ela se movimenta sempre para trás. Por que isso? Porque como ela pergunta sobre o modo de ser dos fenômenos e como esses modos de ser, eles são determinados por estruturas de fenomenologização, né? estruturas originárias de fenomenologização, o movimento da fenomenologia não é um movimento de sair de algo em direção a outro algo, mas é o movimento de se apropriar dessas estruturas originárias. Por isso, a questão não é você conhecer o que você ainda não conhece, mas é você se apropriar do que você já sempre compreendeu. O que está em jogo aqui não é você sair por aí descobrindo coisas novas, mas é se apropriar desses elementos arcaico-originários. Por isso que eu estava chamando a fenomenologia de conservadora, porque ela tem, literalmente, uma relação que é uma relação com a origem propriamente dita dos fenômenos e com as estruturas originárias de constituição. Né? E é por isso que vocês vão encontrar por toda parte, no Heidegger, no Merleau-Ponty, assim, no Husserl, esse movimento de volta e de apropriação das estruturas originárias. Né? O que está em jogo não é avançar, é retornar. É retornar à origem e se apropriar das estruturas originárias. Né?
Isso, no nosso caso, é muito, assim, muito importante, uma vez que o caminho pelo qual o Heidegger vai passar e a estação que se abre a partir do ser aí humano tem uma relação com essas estruturas originárias, né? O Danilo está só perguntando se a angústia não seria a essência do homem, então. Obrigado, Danilo. Danilo, tem uma frase do Heidegger, né, no parágrafo 9º, que é uma frase bem importante, né? A gente vai encontrar uma formulação parecida no parágrafo 2, que é a afirmação de que a essência desse ente reside em sua existência. Essa é uma formulação bem interessante. O Heidegger, se você pegar, por exemplo, o que ele diz na Carta sobre o Humanismo, ele critica enormemente o Sartre, porque o Sartre ele inverte a relação entre essência e existência. Né? A formulação mais conhecida é aquela na qual Heidegger diz a inversão de uma frase metafísica é ainda uma frase metafísica. Inverter essência e existência não altera nada. Dizer a essência precede a existência e dizer a existência precede a essência não altera nada, porque o que você precisa fazer é pensar a relação, que é a relação originária entre essência e existência. Você está só invertendo as coisas. Você não está colocando propriamente em questão a relação entre existência e essência. Nós somos essencialmente existentes. O que isso significa para o Heidegger? Que nós somos sempre determinados modos de ser. Eu sou os meus modos de ser. Eu sou quem eu sou. Radicalmente quem eu sou. Nesse sentido, quando eu existencialmente sou, eu me determino na minha essência como sendo. E essa formulação, essa noção, ela torna problemática, então, a concepção tradicional de essência. A angústia é a essência do homem, a angústia é uma experiência existencial radical. E, nesse sentido, ela confronta o ser aí humano com a sua essência existencial. Mas ela não constitui a essência do homem como se o homem fosse marcado pela propriedade, que é a propriedade da angústia. Pela propriedade de ser angustiado, ou coisas do gênero. Nós não temos nenhuma determinação essencial, nós não temos natureza. Todas as nossas determinações são existenciais. Todas, sem exceção. Eu sou quem eu sou, quando sou, como sou. Independentemente de ser, não sou. Sabe, esse é o plot estrutural. Eu nunca tenho determinações de ser propriamente, para além de ser. Nesse sentido, todas as minhas determinações de ser são ser. É isso que ele está dizendo. Né? Tudo isso envolve uma certa de lidar com as coisas, de uma nova fala. Assim, você tem um novo modo de dar, um novo aprendizado, alguma coisa. É como se você tivesse que aprender uma nova língua mesmo. Né? A Mônica está perguntando, não existe hierarquia entre existência e essência? No caso do Heidegger, não existe mais hierarquia entre existência e essência. Não é que a existência ela é mais do que a essência. A existência é nossa essência. Radicalmente. Né? Não há alguma coisa como essência e existência. Existe um modo existencial de ser essencialmente quem nós somos. Né? Bom, dito isso, gente, obrigado, Mônica. Dito isso,
é importante, então, ver esse segundo elemento aqui, não é? A apropriação do pré-compreensivo. Fenomenologia não é avanço em direção a novas formulações, fenomenologia é retorno às estruturas originárias. Né? É sempre esse movimento de volta às estruturas originárias. E aqui é que você tem a ligação entre ontologia fundamental e analítica existencial. Eu trato desses temas da introdução na introdução ao primeiro volume do Mundo de Historicidade. Lá, eu explicito basicamente isso que eu estou falando aqui com vocês agora. Tá? Como é que, na verdade, o Heidegger tem 4 projetos em Ser e Tempo, e como é que esses projetos vão se articulando, qual é o problema ali com relação aos sentidos de ser, em que medida ele está tentando escapar de uma espécie de monotonia, monocromia ontológica da tradição, não é? Ele está tentando encontrar um pluralismo ontológico, em que medida o ser está sempre ligado com uma certa historicidade. Então, assim, é um texto que eu aconselho vocês a lerem, cara. Né? Até porque ele funciona bem como uma chave de leitura de Ser e Tempo. Né? Assim, ele tem uma possibilidade boa assim, de abrir horizontes compreensivos. Né? Bom, mas onde é que essas duas palavras se articulam? Né? Então, não é possível pensar o Dasein como Vorhandenheit, subsistência em si. Ou podemos dizer que a Vorhandenheit é a existência em si, já que o ser é sempre ser no mundo, existindo e não tem essência. Obrigado, Renzo. Renzo, o que acontece, não é? Ser e Tempo, cara, ele opera, antes de tudo, com essa dualidade ontológica estrutural. Não é? Você tem, por um lado, existência, por outro lado, você tem subsistência em si, Existenz e Vorhandenheit. São os dois conceitos-chave. Né? Vorhandenheit é um termo para designar, fundamentalmente, o modo de ser daqueles entes que possuem propriedades específicas. Né? Assim, a xícara ela é boa de manusear, ela é bonita, ela é de cerâmica, ela é pesada, ela é resistente, ela transmite bem o calor, ela retém o calor, coisas do gênero. Né? Nós não temos propriedade. Com isso, jamais se pode pensar o ser aí humano a partir da lógica da subsistência em si. Né? Eu acabei de escrever o Persistência da Burrice. Eu acho até que você já escutou isso, Renzo, né? Em outros carnavais, digamos assim. Né? Mas tem um aforismo da Persistência da Burrice que se chama da estranha proximidade entre inteligência e burrice. Né? Cara, eu estudei com umas pessoas que, em termos de desempenho acadêmico, cara, não tem nenhuma condição de competir com esses caras, sabe? Pessoas que são capazes de num esquema de muita pressão, ter desempenhos acadêmicos extraordinários. Nesse sentido, essas pessoas tenderiam a ser chamadas de inteligentes. Por quê? Porque são pessoas que conseguem resolver problemas quando os problemas são apresentados para elas. Não é? Bom, essas mesmas pessoas foram as pessoas mais estúpidas que eu já conheci na vida. Mas por que essas pessoas são estúpidas? Por que elas são burras? Não tem expressão, burras. Porque elas pressupõem que a inteligência é uma propriedade. Como elas pressupõem que a inteligência é uma propriedade, elas pressupõem que elas nunca correm risco de perder essa propriedade. E com isso elas se tornam desatentas. Desatentas ao fato de que inteligência é alguma coisa que você só pode ser a partir
das requisições de uma situação específica. Inteligência não é uma capacidade. Inteligência exige atenção. Se você senta em cima da tua capacidade intelectiva e acha que isso te garante tudo, isso é um caminho que é um caminho completamente pavimentado para você cair na estupidez mais inacreditável. O Ortega y Gasset tem uma frase ótima, eu coloco como um dos lemas lá do Persistência da Burrice, ele diz: a diferença entre o burro e o inteligente é que o burro é burro sempre. O inteligente, ele sabe que a inteligência é a luta constante contra a burrice. Você cochilou, você diz uma coisa estúpida. Sabe? Você precisa o tempo inteiro estar alerta. Por quê? Porque a inteligência não é uma propriedade subsistente em si. Ela é uma determinação do existir, uma determinação possível da existência. O que você tem aqui é exatamente o que eu estava comentando com vocês. Assim, o que você tem aqui? Você tem aqui uma diferença entre existência e subsistência em si. Né? A existência e a essência, agora, elas têm que ser pensadas a partir dos modos de ser. O que é essencial para o homem não é a mesma coisa que é essencial para uma xícara. Que não é a mesma coisa que é essencial para uma pesquisa virológica, que não é a mesma coisa que é essencial para uma equação matemática, etc. Sabe? Não existe apenas uma essência. Existem modos essenciais de determinação. Por isso, um dos intuitos mais primordiais de Ser e Tempo é recobrar o pluralismo ontológico do mundo. É isso que a gente precisa. Recobrar o pluralismo ontológico do mundo. Se você não recobra esse pluralismo ontológico, parece que essência é uma palavra para designar propriedades primeiras que você precisa acessar, libertando essas propriedades da contaminação com seus campos de manifestação. Isso é que significa agora pensar a essência. Mas, de jeito algum, isso cabe para o existente. O existente não tem propriedades. O existente não tem nenhuma propriedade específica. Isso não serve para a vida também, não. Sabe? Eu uma vez estava na casa do Paulo Roberto, do Beto, né? E estava lá o Paulo Roberto fazendo um treinamento, que é um treinamento para condicionar o cachorro dele, né? Então, sentado, clac, clac. Deitado, clac, clac. Roda, clac, clac. Eu falei assim, porra, Beto, isso é uma sacanagem inacreditável, né? Você, um heideggeriano, um sujeito que estuda Heidegger, fazer uma coisa como essa, isso é um sacrilégio, é um sortilégio, é uma heresia. Né? Não é que não possa fazer. Pode. Mas exatamente porque você pode fazer que você não deve fazer. Porque o que você acaba fazendo com isso é produzindo um radical empobrecimento da vida animal. Porque você transforma o animal numa máquina de resposta a estímulos condicionados. É isso que ela é. O Russell tem uma frase ótima no Crises, ele diz: certas ciências elas não são problemáticas porque elas não funcionam, mas elas são problemáticas exatamente porque funcionam. Não é que a psicologia comportamental não dá certo. Ela é o horror que é porque dá certo. Sabe? É por isso que ela é o horror. Não é que psicologia positiva não funciona. Ela é o horror que é porque funciona. Por isso que é um horror. Né? Assim, programação neurolinguística, por mais que seja uma coisa meio picareta, né? Não é que aquilo ali é picareta porque não funciona. É picareta porque funciona. Mas funciona a partir justamente do que, na tradição, apareceu como a formulação metábase tesalosgenos.
é uma transgressão de gênero. É uma transgressão categorial. Você transforma alguém no que não é. Sabe? Você transforma alguém no que não é. Né? Esse é o plot fundamental aqui. Né? Vamos lá? Vamos seguir? Mais alguma questão? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Aproveitem, assim, que daqui a um pouco a gente vai entrar no texto, aí a margem fica menor para vocês tirarem dúvidas com relação a isso que nós estamos discutindo aqui de maneira mais genérica. Né? Casanova, aproveitando já que você acabou dando uma introdução bem bacana aí de fenomenologia, você podia falar um pouquinho mais de hermenêutica, né? O que vai diferenciar essa fenomenologia que você está fazendo até agora, associando Heidegger com Husserl, né? Qual é o acréscimo aí que eu intuo, mas assim, às vezes não fica claro para mim, porque talvez é isso justamente que vai se distinguir um pouco da fenomenologia do Heidegger com a do Husserl, né? Obrigado, Sandro. Claro, o Heidegger, o projeto com o qual nós vamos lidar agora é o projeto de uma transformação hermenêutica da fenomenologia. Então, você não está mais trabalhando pura e simplesmente com fenomenologia, você está trabalhando com fenomenologia hermenêutica. Nesse sentido, é extremamente importante ter em vista o que faz com que a fenomenologia do Heidegger seja uma fenomenologia hermenêutica. Né? Bom, tem duas características fundamentais do pensamento hermenêutico. Né? Duas que você vai encontrar em todos os pensadores da tradição. A primeira dessas características é justamente a afirmação de que todas as determinações são historicamente constituídas. Não é? Essa afirmação de que não há nada que possa se determinar de maneira não histórica. Isso está mais presente no Dilthey do que está no Schleiermacher, mas isso também está presente no Schleiermacher, que foi o professor do Dilthey. Não é? Assim, o sujeito que tem um lugar muito importante na Constituição, que é a Constituição do pensamento diltheiano. Né? Mas o que o Dilthey vai dizer para a gente, a princípio, é justamente isso. Ele vai dizer todas as determinações de ser são históricas. Né? Ele diz isso exatamente a partir da unidade entre vivência e vida histórica. Né? Como nós vivenciamos objetos, nós sempre experimentamos os objetos a partir da vida histórica. Né? O Heidegger vai às últimas consequências com isso. Não há experiências não históricas. Não há. Né? Nos Conceitos Fundamentais da Metafísica, um texto sobre tédio, 29 e 30, ele diz assim: a tarefa da preleção é despertar uma tonalidade afetiva fundamental de nosso filosofar atual. E eu digo com ênfase de nosso filosofar atual, porque o filosofar não há. Há sempre um filosofar, no tempo do filosofar. Sabe, não há questões eternas do homem, não há questões que são questões que atravessam os tempos. O que há é sempre um modo específico de experimentar a existência como questão. Nesse sentido, nunca é possível falar de a filosofia. Você tem sempre uma filosofia. Não é possível falar de doença mental, por exemplo. Não existe doença mental. Eu estou traduzindo um livro do Luiz Sas, que é o Loucura e Modernidade, Loucura e Modernismo, desculpa, o Loucura e Modernismo, e o Sas, no livro, ele levanta a hipótese de que a esquizofrenia seja uma doença tipicamente moderna. Ela é a descoberta do século XIX, na psiquiatria, né? E ela passa a ser tratada como se ela fosse a patologia ícone da psiquiatria. Né? A psicologia, a patologia por excelência. Mas não há esquizofrênicos no século XII, sabe? Estranhamente, não há. Né? Não há esquizofrênicos no século V. Estranhamente, não há. A esquizofrenia ela está ligada ao modernismo de uma maneira muito estranha. Sabe? Ela tem uma vinculação histórica determinada, como
como síndrome do pânico. Você já imaginou um cara no século VIII ter síndrome do pânico? Síndrome do pânico era que as pessoas tinham quando os bárbaros estavam invadindo Roma, né, cara? Ali as pessoas tinham síndrome do pânico, né, cara? Era uma síndrome de pânico diferente, né, cara? Ou seja, eles estavam, porra, para usar uma expressão antiga, com o cu na mão, né? Por isso é que eles estavam ali, assim, tendo síndrome do pânico, né? Síndrome do pânico é uma patologia impensável para além desse tempo de ansiedade completo que é o nosso, né? De ansiedade completa que é o nosso. Você precisa de uma aceleração do tempo para que você tenha pânico. Sabe? A sensação de que algo pode acontecer a qualquer hora, que algo vai acontecer, não tem nada para acontecer. Ao mesmo tempo, você está o tempo inteiro ali lidando com as coisas com ansiedade. Né? Esse é o primeiro ponto. Mas tem um segundo ponto que é muito importante. A hermenêutica vai dizer para a gente que mais importante do que apreender significados é perguntar compreensivamente sobre o sentido. Uma coisa é você perguntar o que alguém disse. Outra coisa é você perguntar a partir de que horizonte de sentido ele pode dizer o que ele disse. Vamos pegar um contexto hermenêutico bem interessante, né? Eu ontem, né? Assim, aqui tem uma editora, a gente tem uma editora, né? E aí, pô, eu olho para um pacote, né? Que por um acaso eu levei para o correio e tinha lá o nome do Nardoni, né? Na verdade, é a Fernanda Nardoni, que faz especialização com a gente. Eu já perguntei para ela se ela era parente, ela falou, puta merda, né? Desde que aquilo aconteceu, eu sempre acham que eu tenho alguma coisa a ver com aqueles caras, né? Ela só é Nardoni, ela não tem nada a ver com os Nardones, né? Mas entender o que aconteceu com os Nardoni é simples. É simples, né? O que você tem ali é um cara meio estúpido, casado com uma mulher muito ciumenta, que não consegue suportar o fato de que esse cara tem uma filha do primeiro casamento. Né? A menina pré-adolescente, elas duas estão numa rota de colisão. Um belo dia, elas têm uma discussão, a nova mulher, né, joga a menina no chão, acha que ela morreu, porque ela não tinha certeza que ela tinha morrido, ela acha que ela morreu. O que eles fazem? Eles simulam uma coisa maluca, né? Assim, aquela coisa doida lá do caso dos Nardoni, simulam uma coisa maluca para fingir que alguém tinha invadido a casa, pego a menina, cortado a tela, que é a tela de segurança, e jogado ela de lá, sem levar nada de casa. Uma coisa assim impressionante, né, cara? É o caso mais impressionante da história da humanidade, né? O caso dos Nardoni. Isso é o que aconteceu. A pergunta que a gente tem que fazer junto com essa é: qual é o horizonte de sentido que faz com que alguém queira existir depois de ter matado sua filha? Acho que essa pergunta é uma pergunta diferente. Né? Você não está perguntando o que aconteceu, você está perguntando em que sentido alguém pode realizar uma ação como essa. Ou seja, o que está mobilizando a ação? Bom, o que está mobilizando a ação é esse mundo, que é um mundo louco, no qual as pessoas querem o tempo inteiro continuar vivendo a todo custo. O Primo Levi, não sei se vocês conhecem o Primo Levi. O Primo Levi é um autor italiano, judeu, que foi vítima do Holocausto, né? E como ele era forte, colocaram ele para trabalhar nos fornos, né? Retirando os cadáveres dos judeus, né? E o Primo Levi escreve uns textos que são os textos desses textos duros, difíceis não é difícil porque são difíceis de compreender, mas são difíceis de você acompanhar porque dá uma mu no coração, né? Mas num desses textos ele diz que o mal radical ele é parte da vida porque ele é
essa tentativa de viver a qualquer custo. Sabe? Isso aqui é o mal radical para o Primo Levi. Não importa o que aconteça, é querer viver a qualquer custo. Mas a questão toda será que é possível viver a qualquer custo? A questão aqui, então, é não mais o que aconteceu, mas que sentido mobilizou o acontecimento. A pergunta sobre o sentido, desse modo, ela é radicalmente hermenêutica. A Alice, por exemplo, ela aproxima das análise da psicanálise exatamente porque tanto a das análise quanto a psicanálise perguntam sobre o sentido. Né? Quando você não permanece no valor de face, né? Quando você está buscando justamente o que torna possível uma experiência, você já não está mais perguntando o que alguém experimentou, você está perguntando que sentido mobilizou tal experiência. Sentido, desse modo, é o que dá orientação e modo de ser. O que o Heidegger está fazendo aqui, desse modo, é juntar essas duas características. Né? Tudo que se mostra nesse horizonte histórico que é o mundo, e esse horizonte histórico, ao mesmo tempo, é um horizonte de sentido, em virtude do qual nós, de saída e na maioria das vezes, somos. Né? Dito de outro modo, nós existimos em virtude dos sentidos da tradição. Nós nos encontramos nesse campo de sentido. Migrar agora só para falar sobre esse segundo elemento, né? Ou seja, fenomenologia envolve esse voltar-se sobre as estruturas originárias e se apropriar do pré-compreensivo, se apropriar daquilo que, de um modo ou de outro, você já sempre compreendeu. Né? Bom, aqui é que aparece a junção entre ontologia fundamental e analítica existencial. E por que isso? Porque perguntar sobre as condições de possibilidade de algo assim como o ser não é assim, não é tratar de um tema específico nas suas determinações, mas é, antes de tudo, constatar que nós já sempre nos movimentamos em compreensão de sentido de ser. Sabe, tem uma característica do ser aí humano. É que o ser aí humano ele não chega a compreensões de ser. Ele já sempre parte de compreensões de ser. Por isso, perguntar sobre as condições de possibilidade da ontologia é descrever a estrutura da compreensão de ser, que é própria de todos nós. Tem um texto, eu traduzi esse texto, 1928, a preleção Introdução à Filosofia. É uma preleção que eu traduzi para Martins Fontes. Né? Introdução à Filosofia. O que o Heidegger diz no Introdução à Filosofia? Ele diz assim, todo homem é filosofante. Todo. Incessantemente. Quer ele saiba, quer ele não saiba. Isso não significa dizer, claro, que todo homem incessantemente filosofa de maneira expressa. Ao contrário, a filosofia continua sendo rara. Por outro lado, todo homem é filosofante porque todo homem se movimenta a partir de descerramento da totalidade, a partir de mundo, e já sempre se relaciona com os fenômenos a partir de compreensão de sentido de ser. Vou explicitar isso um pouco melhor para vocês acompanharem. Não é? Você é um cara prático, eu sou um cara prático. Não é? Eu lembro uma vez assim que eu estava escutando rádio no carro e tinha um cara assim que fazia uma propaganda de uns cursos de venda
que eram 100% práticos. É uma coisa engraçada, o que é um curso 100% prático, né? É que você já chega lá comprando alguma coisa, tem que ser isso, né, cara? Você já chegou lá comprando alguma coisa. Aqui nós te ensinamos a vender de maneira absolutamente prática, no primeiro instante que você chega. Você chegou, já tá no rala-rola, né? Mas olha só o que a pessoa está pressupondo. Ela está pressupondo que existem modos de ser práticos. E que eu sou um cara prático. Eu não gosto de teoria. Prática. Cara, para que algo apareça para você num campo prático, já é sempre preciso que você se movimente numa pré-compreensão do sentido de ser do prático, da praxis. Sabe? Aquilo que eu estava falando com o lápis. Um lápis não precisa aparecer para mim como utensílio, ele pode aparecer para mim como objeto teórico. E isso não acontece porque eu explicitamente perguntei. Isso acontece, vez por outra, quando você começa a ser tocado por experiências teóricas, quando você busca explicitamente lidar com propriedades, sabe? Vou dar o exemplo de editora, né? Sabe? Como primeiro, sempre tive uma relação direta com livros, mas como, na verdade, hoje em dia nós lidamos com livros na editora, eu olho para um papel hoje em dia e eu sei qual é a gramatura do papel. Eu sei que tipo de papel é aquele. A princípio, isso é prático, mas eu posso me aprofundar na gramatura. Né? Hoje em dia, por exemplo, quando eu vejo o livro com página branca, me dá uma angústia, sabe? Página branca é um negócio assim que não se devia fazer nunca com o leitor, né? O leitor não merece isso. Ele não merece ler livros com página branca, né? Página branca é uma página mais barata e o nome dela é Offset 75. Livro bom começa com pólen 80. Menor do que isso, você está cometendo uma descortesia com as pessoas, não é? Bom, mas uma coisa como essa envolve uma certa expertise que quebra um pouco o elemento prático. Eu estou analisando propriedades específicas da página, do material. Mas isso não acontece assim porque eu parei e perguntei assim, isso aqui é um objeto teórico ou é um utensílio? Não, cara, eu tô lendo o livro, de repente, alguma coisa chama a minha atenção e se dá uma quebra, que é uma quebra na dinâmica do uso. Isso acontece vez por outra. Quando acontece, o que aconteceu? O modo de manifestação se alterou. E eu saí, então, de um modo de manifestação que faz com que a coisa apareça como utensílio para um modo de manifestação que faz com que ele apareça como objeto teórico. Sabe? Mas isso acontece com as pessoas as mais diversas, mesmo com aquelas que não têm nenhuma relação com teoria. Sabe? Com pessoas comuns, extremamente comuns. E por que isso acontece? Porque nós já sempre nos movimentamos a partir de compreensão prévia de sentido de ser. A ontologia fundamental desse modo e a apropriação fenomenológica das estruturas originárias que condicionam as ontologias, ela passa necessariamente pela pergunta que é a pergunta acerca do sentido de ser. E é aqui, justamente, que a filosofia e a psicologia se encontram. Por quê? Porque analisar esse ente que já sempre compreendeu o sentido de ser significa analisar o ente que está em questão na psicologia. Né? Por isso que eu digo sempre para as pessoas que Daseins-Análise não é abordagem, Daseins-Análise, antes de tudo, é metapsicologia. Não no sentido freudiano, não no sentido da metapsicologia freudiana, mas no sentido de uma investigação na psicologia metapsicológica, porque investiga as próprias condições da psicologia. Tá? Ela é discurso sobre a condição psicológica. É isso que é a Daseins-Análise, antes de tudo. Não é? O que implode completamente esse falatório sobre a distância entre filosofia
e psicologia. Ah, mas psicologia não é filosofia. Ah, mas filosofia não é psicologia. Ah, mas... Desculpa, gente, isso não faz o menor sentido, né? Pelo menos não para quem trabalha com psicologia fenomenológica e hermenêutica. Porque a psicologia fenomenológica e hermenêutica se caracteriza exatamente pela experiência de que a descrição das estruturas fundamentais ela é decisiva para a possibilidade plena de realização da psicologia. Seja enquanto psicologia clínica, ou enquanto psicologia social, ou enquanto psicologia teórica, não importa, isso é irrelevante. Onde é que você faz isso, né? Isso é uma coisa assim meio marcada por uma certa visão torta das pessoas, né, cara? De que filosofia é uma espécie de reflexão nefelibática, né? Essa palavra nefelibática é uma palavra bonita, né? Das nuvens, né? Feita nas nuvens. Não, mas parece que a filosofia é uma atividade encastelada nas nuvens, não é? Que está ali o tempo inteiro discutindo a morte da bezerra. Parece que é isso que a filosofia faz, né? Então, ontologia fundamental se junta com analítica existencial. Tá? Acho que nós podemos pegar agora esse tempo que nos falta e analisar só esse iniciozinho da página 1, né? Para acompanhar alguns elementos dessa primeira página. Né? Bom, a primeira delas, e que é interessante, é se dar conta de que Ser e Tempo começa no meio de um diálogo platônico. Ser e Tempo começa com reticências e com uma citação do Platão. Né? Nesse sentido, Ser e Tempo começa dentro de um diálogo platônico. E por que isso é importante? Né? Tem uma formulação presente numa preleção de 25, chamada Prolegômenos para uma História do Conceito de Tempo, preleção chave para a compreensão de Ser e Tempo. E nessa preleção, Heidegger diz que a ontologia fundamental só é possível porque nós nos movimentamos no interior de uma tradição ontológica. Sabe, a nossa tradição explicitamente formulou a questão acerca do sentido de ser. E é só por isso que nós podemos perguntar sobre as condições de possibilidade de uma ontologia. Se você tivesse uma tradição que é uma tradição não ontológica, uma tradição não marcada pelo questionamento explícito da noção de sentido de ser, a ontologia fundamental não era possível. Não é? Bom, mas dizer isso, ao mesmo tempo, é dizer que a questão que move o Heidegger é a mesma questão que mobilizou os primeiros esforços da ontologia grega. E o Heidegger, com isso, está claramente dizendo que o que ele está fazendo é retomando a questão originária do pensamento platônico aristotélico. Não é para repetir no sentido de macaquear, não é repetir no sentido de colocar da mesma forma, mas é se apropriar radicalmente do impensado nessa tradição. É se apropriar daquilo que não foi plenamente apropriado, plenamente trazido à tona. É liberar os fenômenos de base dessa questão. O que importa, de qualquer modo, na citação é que ela dá voz a uma situação que parece ser exatamente a mesma situação que a nossa. E qual é a situação? A situação que vê na pergunta acerca do ser uma pergunta absurda, esdrúxula. Esdrúxula por quê? Porque todo mundo já sabe o que é ser. Todo mundo usa o tempo inteiro a palavra, todo mundo sabe o que ela é, etc. Não é? O que a passagem ela traz à tona é justamente a perplexidade diante do fato de que nós tomávamos essa pergunta como uma pergunta já resolvida e, repentinamente, eis que a pergunta se apresenta uma vez mais no seu caráter digno de questão, no seu caráter questionável. Então, Ser e Tempo vai procurar justamente retomar
tradição e liberar os fenômenos de base na tradição. E aqui já vem à tona aquele caráter conservador da fenomenologia sobre o qual eu tinha comentado com vocês, não é? Você sabe, o caráter conservador, o que eu estou chamando de conservador aqui, não tem nada a ver com política. Eu só estou chamando de conservador esse movimento de volta para a origem, ao invés de um movimento de saída em direção a novas determinações, sabe? É isso que está em questão para mim aqui. Não é assim, não é dizer que a fenomenologia é conservadora no sentido pobre do termo, não é? No sentido vulgar do termo, mas, ao contrário, descrever esse movimento sempre de retomada das estruturas originárias, de apropriação das estruturas originárias. Isso é que é decisivo para nós aqui. Não é? Essa liberação ela acontece, então, a partir da necessidade de recolocar uma vez mais a pergunta que mobilizou a tradição. E aqui já vem um elemento que é importante para nós. É que a pergunta tradicional é: o que é o ser? Ou o que é o ente? Essa é a pergunta tradicional, né? Mas como é que se dá a pergunta heideggeriana? A pergunta heideggeriana não é bem essa, mas a pergunta heideggeriana é a pergunta acerca do sentido de ser. Não é apenas a pergunta acerca do ser, a pergunta o que é o ser, mas como, ou a pergunta acerca do sentido de ser. E uma série de elementos já vem à tona a partir daí, não é? Quando você fala o que é o ser, parece que o ser tem uma certa autonomia, não é? Isso que o Sandro estava acentuando quando ele comentou essa tendência da tradição de pensar as essências como se as essências fossem independentes, como se elas se encontrassem num espaço que é um espaço completamente autônomo em relação aos fenômenos propriamente ditos, né? Parece que você teria aqui alguma coisa com uma possibilidade de ver mesmo uma certa autonomia em relação à constituição, que é a constituição dos fenômenos, né? O que o Heidegger está tentando mostrar aqui é o contrário disso. Não há nunca o ser, mas o ser já sempre se articula em modos de manifestação que têm uma relação com o caráter compreensivo da existência. Isso aqui está acentuando já algumas coisas que vão caracterizar esse tempo como um todo. Primeiro é a finitude do ser. Compreensões são sempre compreensões ligadas ao ente finito, compreensões ligadas à finitude, sabe? O que está em jogo aqui é como é que o ser aparece a partir de uma relação específica com o ente que pode compreender sentido de ser. Mas sentido aqui diz respeito sempre ao modo como algo aparece. E, nesse sentido, as estruturas finitas, temporais, históricas da aparição. Bom, o que o Heidegger vai, então, em seguida, acentuar é que exatamente porquanto a pergunta fundamental não é mais o que é ser, mas como se dão as compreensões de sentido de ser, o trabalho, que é o trabalho propriamente dito da obra, a princípio, é a apropriação da estrutura compreensiva. Vou pegar uma passagenzinha do parágrafo 45, que é uma passagem bem legal para ver o que está em questão em Ser e Tempo, né?
vai bem ao encontro dessa formulação do parágrafo 1. O Heidegger vai dizer assim, no iniciozinho do 45, o que é buscado é a resposta à pergunta acerca do sentido de ser em geral e, antes de tudo, acerca da possibilidade de uma elaboração radical dessa questão fundamental de toda ontologia. Né? O que ele está perguntando é sobre a possibilidade de uma elaboração radical dessa pergunta. E aí ele diz, a liberação do horizonte, porém, no interior do qual algo assim como o ser, em geral, é de saída compreensível, equivale ao esclarecimento da possibilidade da compreensão de ser em geral, que ela mesma pertence à constituição do ente que chamamos ser aí. O que ele está fazendo? Né? Ele está ligando ser à compreensão de sentido de ser e compreensão de sentido de ser ao ser aí humano. É isso que ele está fazendo. Perguntar sobre o ser é analisar a compreensão de sentido de ser. Compreensão de sentido de ser, por outro lado, é exatamente aquilo que constitui o ente que nós somos. Nós já sempre nos movimentamos em compreensão de sentido de ser. Esse é o elemento chave aqui. É isso que está propriamente em questão aqui. Né? Já sempre descrever essa estrutura, que é a estrutura que condiciona toda e qualquer relação com o sentido de ser. Né? Essa elaboração concreta e essa ligação, ela vai encontrar no tempo o horizonte possível, é assim que ele vai definir. O tempo é o horizonte possível de toda e qualquer compreensão de sentido de ser. E aqui vem à tona aquilo que eu estava comentando com vocês no início do encontro de hoje. Ser e tempo, na verdade, induz em erro, porque o título real da obra não é Ser e Tempo, mas é Ser é Tempo. Todas as determinações de ser são determinações temporais. Não há nenhuma possibilidade de você encontrar qualquer determinação do que quer que seja, que já não se mostre como determinação temporal. Tempo é ele, o horizonte de abertura do sentido de ser. Como é que o Heidegger vai fazer isso? Como é que ele vai se apropriar de cada um desses elementos que nós vimos hoje? Isso é uma coisa que nós vamos ver com calma nos próximos encontros. Né? O que eu procurei fazer hoje com vocês, por mais que tenha sido um encontro denso, né? Repleto assim, de coisas que vão ficar mais claras para vocês à medida que nós formos avançando, foi mostrar para vocês uma espécie de traços estruturais, traços fundamentais, sabe? Do projeto de Ser e Tempo, do projeto da obra. O que está em questão aqui? Né? Ontologia fundamental, análise do ente que pode compreender, ou já sempre se movimenta em compreensão de sentido de ser, historicidade radical de todos os fenômenos. Né? 3 elementos que são para nós fundamentais. Multiplicidade de determinações ontológicas em geral. Né? Esses 3 elementos vão ser decisivos, determinantes, chave para pensar tudo aquilo que a gente vai encontrar daqui para frente. Não é? Alguém quer perguntar alguma coisa, dizer alguma coisa? Ainda temos 5 minutos, assim, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Se ninguém mais tem uma pergunta, eu posso vender uma Brasília amarela, se vocês quiserem, né? E professor? Fala, Renzo. Então, professor, eu acabei lembrando sobre o problema do projeto da ontologia fundamental não ter sido completo, né? Então, o Heidegger, ele, enfim,
ele acaba deixando de lado, né? Tem a viragem, etc. Ele continua por outro lado. Porém, uma parte importante que ele deixa na introdução de Ser e Tempo é a ontologia fundamental como uma sedimentação para outras ontologias regionais, por exemplo. Sim. E aí, uma vez eu perguntei, acho que foi para o professor Sá, sobre justamente essas ontologias regionais. Então, ele não foi completo, ele poderia ainda sedimentar outras ontologias regionais, como, por exemplo, eu acabei me lembrando do Viegas de Castro, por exemplo, ou do Filipe Descolar, que trabalham, por exemplo, ontologias naturais, chamadas ontologias naturais. Só que há uma discussão também, né, na academia, aqui no Brasil e na França, sobre se essas ontologias naturais elas seriam algo mais como uma antropologia ou mesmo uma ontologia regional. Eu fico um pouco... Renzo, obrigado. Tem uma coisa assim, cara. Primeiro, é preciso ter em vista o fato de que Ser e Tempo nunca é deixado para trás, sabe? O que acontece na obra do Heidegger não é uma espécie de abandono de Ser e Tempo, mas é um enraizamento de Ser e Tempo em estruturas mais fundamentais. Tá? O que o Heidegger não consegue pensar em Ser e Tempo é literalmente a historicidade do mundo. É isso que ele não consegue pensar. Porque não dá para pensar a historicidade do mundo com os termos de Ser e Tempo. Ser e Tempo é uma obra que pensa a historicidade radicalmente a partir da pluralidade de determinações significativas historicamente constituídas. Sabe, o mundo, o que é para o Heidegger em Ser e Tempo? O mundo é uma totalidade de significados históricos, que, como nós vamos ver, possui um poder prescritivo e normalizante sobre nós. Mas qual é a determinação propriamente dita do mundo? Eu estava comentando com vocês agora que tem algo de extremamente temporâneo, tempestivo, a ansiedade que está tomando conta de todo mundo, sabe? Fica todo mundo ansioso o tempo inteiro agora, né? E essa ansiedade ela tem uma relação com uma medida do tempo, não é com uma experiência cultural ou coisas do gênero. Tem alguma coisa acontecendo com a gente. O Heidegger não consegue inserir tempo, exatamente pelo modo como ele trata o problema, dar conta do caráter estrutural do nosso mundo, sabe? Vamos pensar em modos de temporalização, cara. O futuro ele está avançando de maneira cada vez mais vertiginosa sobre o presente, produzindo o tempo inteiro um esvaziamento do passado. As pessoas estão cada vez mais marcadas por memórias que são memórias vazias, lembranças que não chegam nem propriamente a se constituir. Por quê? Porque, para que você tenha o espaço da memória, você precisa ter experimentado alguma coisa. Mas se você não experimentou nada, como é que a memória se constitui? Sabe? A memória não é um simples elemento de preservação. A memória tem uma relação radical com as nossas experiências em geral. Mas como o futuro vem avançando sobre o presente vai ganhando cada vez mais rapidamente o passado se esvazia. Mas ele se esvazia na mesma medida em que o presente também se esvazia. Alguém podia então imaginar, mas nós vivemos então num presentismo radical. Não, nós não vivemos em presentismo nenhum, porque o presente não se constitui. Então, assim, você vive o tempo inteiro voltado para o futuro, e é isso que caracteriza essa ansiedade vazia, porque você está sempre esperando que algo aconteça, mas que algo? Nada. Não é uma esperança de algo específico. Esse tipo de ritmicidade, esse tipo de experiência não tem como ser descrito em Ser e Tempo. Porque isso é um caráter do mundo que é o nosso, da nossa ontologia histórica. Agora, o que Ser e Tempo diz, por outro lado, sobre os sentidos de ser e sobre o movimento das ciências em geral, torna possível justamente perguntar sobre bases ontológico-existenciais das ontologias regionais.
é o que a gente está fazendo com a psicologia. Sabe? O que significa tratar de um ente que não é? De um ente que não tem natureza. O que significa isso? Isso é uma pergunta das áreas analíticas. Mas essa pergunta, ela nasce do questionamento das bases ontológico-existenciais da psicologia. Você pode acrescentar a essa investigação o caráter histórico do tempo, que faz com que certos problemas se acirrem no interior dessa terapia, que é a terapia do nosso tempo, terapia na era da técnica. Mas isso não suspende esse tempo. Sabe, não suspende o projeto de pensar ciências com bases ontológicas existenciais. Uma biologia com bases ontológicas existenciais, uma psicologia, uma antropologia, uma matemática com bases ontológicas existenciais, por que não? Uma física com bases ontológicas existenciais, etc. Né? Mas isso vai ficar mais claro quando a gente avançar um pouquinho no texto, né? Quando nós avançarmos no texto, isso vai ficando mais claro. Né? Gente, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Foi um início muito bom, muito denso, né? E vamos nessa toada, né? Vamos lá, né? Vamos tocar esse barco aí, nesse ritmo de funk aí, vamos lá, né? Vamos botar a bateria para aquecer, né? E não é a bateria, que é a bateria de carro, não é a bateria mesmo da mangueira. Gente, até semana que vem.